É uma honra anunciar esse evangelho, pois esse evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Cristo se manifestou em carne. No princípio era o Verbo se fez carne. No princípio era a palavra, e Cristo é a palavra manifesta em carne. Palavra essa escrita nas tábuas do nosso coração. Escondi as tuas palavras na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Prezados ouvintes, estamos aqui em nome de Jesus Cristo, compartilhando a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem como intuito te levar para um lugar, mas sim para uma pessoa chamada Jesus Cristo. A palavra de Deus não tem como intuito te converter a alguma religião, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. A palavra não tem como intuito fazer você seguidores de homens ou de qualquer um de nós, mas seguir aquele que é o que há de vir, aquele que venceu a morte e que pegou a chave da vida e da morte. Esse é o privilégio de anunciar o evangelho, porque nós sabemos que ele é poderoso para salvar todos aqueles que crêem. Mas não é crer somente da boca para fora, é crer de todo o coração, de todo o entendimento. Quando você crê de todo o teu coração, de todo o entendimento, você coloca em prática. Você ouve e pratica. Mas quando você ouve sempre, mas não de todo o coração, entra pelo ouvido, sai pelo outro ouvido. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Está escrito assim no livro de Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo de número 6, uma mensagem fiel, verdadeira. Está escrito no capítulo de número 8, versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o qual também intercede por nós. O que diremos? Se Deus é por nós, quem será por nós? Eu te pergunto, Deus é por você? Ou melhor, você está em Cristo? Porque se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, Deus é por nós. Se nós estamos vivendo segundo a carne, segundo o pecado, segundo o conceito deste mundo, eu te pergunto, Cristo é contigo? Jesus está nessas coisas? Jesus está no pecado? É claro que não. Por isso diz a palavra do Senhor: aquele que não poupou o seu filho, não poupou, antes o entregou por todos nós. Como ele também não nos dará os céus, nos dará todas as coisas. Deus não poupou o seu filho, Deus entregou o unigênito, para que todo aquele que depositar nele a confiança, ou seja, crer, pratica, obedece, segue Jesus Cristo, possam ter a vida eterna. E a vida eterna é essa, que nós permanecemos nele. Isso é vida eterna, ter a permanência nele, não apenas confessar ele com a boca, mas ter nele a permanência, praticando a sua boa vontade, que é perfeita e que é agradável, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam se arrepender. Por isso se arrependam. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Ouve a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, examine a palavra de Deus e ponha ela em prática. Não adianta viver a sua vida inteira em uma religião, acreditando que você vai obter a salvação, porque não vai, se não permanecer nas palavras de Cristo. Deus não poupou o seu filho. Como que Deus vai poupar este mundo? Deus entregou o unigênito, foi levado à cruz. Deus
não desviou o cálice da ira, mas Jesus foi na cruz castigado, a ira de Deus foi despejada sobre Jesus Cristo na cruz. Como Deus poupará uma geração como essa? Homens adúlteros, homens imorais, depravados, assassinos, ladrões, mentirosos, enganadores, injustos. Como Deus vai poupar uma geração dessa, que não tem o Filho de Deus, que não tem o sangue de Cristo, que não se aproxima de Cristo, mas antes resiste a Cristo com dureza de coração e de entendimento? Por isso diz a palavra do Senhor assim: portanto, aquele que não poupou o seu Filho, entregou antes por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. A Bíblia diz que todos aqueles que Deus escolheu, Ele também capacitou. Você é escolhido de Deus? Todos quanto Deus escolheu, capacitou. Você é escolhido de Deus? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas também poucos são os escolhidos. E se você é escolhido de Deus, eu te pergunto: você buscou de Deus capacitação? Não, a capacitação de Deus não é para nós abrirmos igrejas como empresa. A capacitação de Deus não é para nós exercermos domínio sobre outras pessoas. Não, a capacitação de Deus é para nós vencermos este mundo, para nós vencermos o pecado, para nós militarmos a milícia com Cristo contra a iniquidade, contra o Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos. A capacitação de Cristo é para que nós possamos combater contra o pecado até carne e sangue. Não combatestes ainda até carne e sangue, ou seja, não combatem até a morte contra o pecado e dizem que a carne é fraca, justificam os seus erros, justificam as suas quedas, as suas fraquezas, colocando a culpa na sua própria carne. Mas Jesus Cristo, Ele vai dizer que o Espírito, ele está pronto, o Espírito está pronto. Nós temos que estar firmados sobre a rocha se chama Jesus Cristo, a rocha é a palavra, Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne, é a própria rocha, pedra que os edificadores rejeitaram Jesus Cristo. Até hoje rejeitam Jesus Cristo, até hoje rejeitam a pedra de construção, porque Jesus é alicerce. Quando você rejeita Cristo rejeita as palavras de Cristo para alicerce da sua vida, dos seus caminhos, rejeitaram a Cristo. Enquanto você está firmado sobre areia, ouve a palavra de Deus, não pratica, infelizmente é como se estivesse rejeitando, pois, a Cristo. Jesus fala em João 8,47: quem é de Deus ouve-nos, mas porém vós não ouvis, porque não sois de Deus. Quem é de Deus ouve, quem é de Deus pratica, quem é de Deus tem prazer na lei de Deus, tem prazer em fazer a vontade daquele que nos chamou dessa vã maneira de viver. Mas quem não é de Deus, ele resiste à verdade, ele resiste à palavra, resiste os ensinamentos de Cristo. Combata o bom combate contra o pecado, deixa o adultério, deixa a bebedice, deixa a homossexualidade. Deus não fez homem para homem, mulher para mulher. Deus não fez o homem para viver se embriagando, enchendo a cara de cachaça. Deus não fez o homem para adulterar. Deus não fez o corpo para ser templo, morada de demônios, mas para ser morada de Deus. Por isso deixa o pecado, se converta a Jesus Cristo. Religião nenhuma vai te garantir o céu, obra de caridade nenhuma vai riscar o teu nome da condenação. O quão bom seja o teu coração não pode te salvar dos seus pecados. Quem salva o homem dos pecados é Jesus Cristo, e é por isso que Jesus fala: vai e não peque mais. Mas como que você quer ter justificação de Cristo, continuando pecando e dizendo que ama a Deus, continuando praticando aquilo que Deus abomina e dizendo que tem Deus no coração? Ora, Deus não poupou o seu filho. Cuidado, porque naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. O livro de Lucas está escrito no livro de Lucas, no capítulo de número 17 e no versículo de número 20.
Assim diz a palavra no versículo 20: interrogado foi Jesus Cristo pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ninguém dirão que ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, não sigam, porque como relâmpago ilumina desde uma parte do céu e a outra parte debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Essas são as palavras fiéis. O reino de Deus, onde que está o reino de Deus? Está dentro de nós, dentro de todas as pessoas? Não, dentro dos filhos do reino, não dos filhos da ira, não dos filhos da perdição, dentro daqueles que fazem a vontade de Deus, não os que fazem a vontade da carne, não os que praticam a iniquidade, mas os que meditam na lei de Deus. A palavra fala assim, portanto, Jesus foi interrogado pelos fariseus. Nós sabemos que os fariseus eram muito religiosos, eram zelosos para com os ensinamentos de homens, mas não para com o ensinamento de Deus. Nós sabemos que a religião, ela tem zelo muito grande com aquilo que defendem, mas não defendem a palavra do Evangelho, não defendem a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o poder de Deus para salvar aquele que crê. A mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que para muitos é loucura a mensagem da cruz. Por isso a pregação do Evangelho para muitos é loucura. Como no mundo antigo não conheceram a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Salvar como? Pela loucura da pregação do Evangelho. Salvar por causa da obra? Não, por causa do Evangelho. Salvar por causa da religião? Também não, é por causa do Evangelho. Salvar por causa do seu coração? Também não. Deus salva por causa da pregação do Evangelho. É por isso que Jesus pregou o Evangelho tanto a vivos como a mortos. A Bíblia diz que Jesus passou 3 dias em prisões espirituais, pregou para os mortos em prisões. A Bíblia vai relatar uma ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo fez com que muitos sepulcros se abriram. A pregação de Jesus Cristo não constituiu em palavras persuasivas. Muitos com palavras persuasivas influem, convencem o homem em um caminho de erro, convencem pessoas que ser abençoado por Deus é necessário dar dinheiro, convencem pessoas que para ser abençoado por Deus você precisa dar um valor tal, um valor X para receber o valor Y. Isso não é evangelho de Cristo. Cristo não quer o seu dinheiro, Cristo quer a tua alma, teu coração arrependido e convertido, pois a Deus. Cristo não quer te dar uma religião, mas a salvação é dada pelo nome de Jesus Cristo. Por isso quem crê nele não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porquanto a condenação é esta, que a luz, ela veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Não ame as trevas, ame a Jesus Cristo. Não ame viver no pecado, se arrependa do pecado, não continue com o coração endurecido. Jesus, ele é o martelo que esmiuça a penha. Sua palavra é como um martelo pregado, aonde a Bíblia diz que o martelo esmiuça a penha, o coração é como uma penha, é como uma rocha endurecida, uma rocha firme, que pode ser despedaçada sim, por Jesus Cristo, pela palavra da verdade. Mas porém, a Bíblia declara que vai chegar tempos, esses tempos chegaram, em que muitos serão amantes de si mesmos. Vai chegar tempo em que o amor de muitos esfriará. Nós estamos vivendo o ápice do endurecimento do coração da humanidade, do esfriamento da humanidade para com Deus. Nós estamos vivendo aquilo que a Escritura chama de
tempos trabalhosos. O reino de Deus está entre nós e as pessoas estão procurando o reino de Deus em lugares. O reino de Deus está dentro de pessoas e as pessoas estão procurando qual que é o lugar certo de adorar, qual que é o lugar onde Deus habita, qual que é a casa de Deus, qual que é o lugar certo. Os samaritanos falaram que era em Jerusalém, ou melhor, os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar certo de adorar, mas Jesus fala: mulher, é chegada a hora, agora é chegada a hora, e que nem mais no templo, nem no monte adorarão o Pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Olha o que Jesus falou: o reino de Deus não tem aparência exterior. Ninguém diz está ali, ninguém diz está aqui, mas dizem 7 horas Jesus vai estar lá, tal dia Jesus vai estar lá, vai lá receber sua bênção. Só que o reino de Deus, Jesus fala, não vem com a aparência exterior, está dentro do homem, é gozo e paz no Espírito. E quando disserem eis que Cristo está lá, não vá. E quando disserem eis que Cristo está aqui, não vá e não sigais. O que Jesus está falando? Ele está falando que muitos virão em seu nome, enganarão muitas pessoas. Por isso fica com a palavra de Deus, por isso se apega ao que está escrito na palavra de Deus. Não se apegue em falsas promessas, não se apegue em filosofias vãs, em teologias de prosperidade, em teologias espíritas que prometem que você vai ser um ser evoluído. Não se apegue a vãs filosofias e fábulas que diz que você vai para um purgatório e que você vai ter mais uma chance, mas ele se apega com a palavra de Deus, que ela é espírito e vida, e ela é a verdade que liberta, a verdade que transforma. Essa verdade, ela não te leva a seguir nenhuma pessoa senão o próprio Jesus Cristo. Aleluias. Por isso diz a palavra de Deus que felizes são os que ouvem, os que guardam, praticam a palavra da profecia é deste livro. Este é o alicerce da fé daqueles que creem em Jesus. Eu sei que existem muitas crenças: Hare Krishna, Buda, Maomé, o Evangelho segundo Allan Kardec, revelação de espíritos de mortos, ou melhor, espíritos enganadores, demônios. Existem muitas religiões, catolicismo, umbandismo. Não, a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Isso é fé. Fé não se baseia em acreditar em qualquer coisa. Qual que é a base de fé que Jesus fala? Romanos capítulo de número 8, a fé vem pelo ouvir, ouvir é pela palavra de Deus, é pela palavra do Senhor Deus. Creia na palavra de Deus, alicerce a sua crença, a sua fé em Jesus Cristo por meio da palavra. Toda religião fala de Jesus de uma forma diferente, de uma forma contrária, de uma forma distorcida, segundo o ponto de vista particular. Mas só a Bíblia, só a Escritura fala de Jesus Cristo da forma que de fato Ele é, como Ele é, assim nós o veremos, e como Ele é, assim nós devemos o conhecer. Por isso disse a palavra de Deus, que a unção do Santo ela nos ensina, não tendo necessidade de que um vos ensine sobre a outra e dizendo conheçam pois a Deus. Não, o próprio mandamento de Deus foi escrito nas tábuas do nosso coração. A sede de conhecer a Deus, ela tem que estar dentro de você. A fonte é a palavra de Deus, e você precisa conhecer para de fato aproximar-se de Deus. Não são os santos que te aproximam de Deus, não é o teu coração que te aproxima de Deus através de suas obras, não é a tua religião que te aproxima de Deus, mas a Bíblia diz que é pela fé, por meio da fé, baseado na palavra, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. O reino de Deus não tem aparência exterior. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 21. Ninguém dirá ele ali ou ele aqui, pois eis que o reino de Deus está entre vós, está entre vós, ou seja, está no nosso meio. Está entre os verdadeiros adoradores. O reino de Deus, o reino de Deus não é levantado. Deus não veio para levantar parede, Deus não veio levantar estruturas, alicerces de tijolo. Deus veio levantar verdadeiros adoradores. Deus não veio habitar em construções civis feitas pela mão do homem. Deus chama de casa pessoas.
Deus faz habitação em pessoas, e quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, você deixa a iniquidade. Quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, você deixa os vícios, você deixa a imoralidade, a depravação, a homossexualidade, a embriaguez, o amor a este mundo, a esse dinheiro deste século. O dia que Cristo habitar dentro de você, você não pratica mais aquilo que Deus chama de mal, aquilo que Deus chama de imoral, aquilo que Deus chama de depravado. O dia que o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você, não significa que a tentação não vai mais existir. Você vai continuar sendo tentado na sua fraqueza, mas a diferença é que quando você tem Deus, você vence a sua fraqueza. Você não dá desculpa para a sua fraqueza, você não diz que a carne é fraca, mas você vence a sua fraqueza quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, porque tem domínio próprio. Deus te dá o domínio próprio de dizer sim ou não ao pecado. Como Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta, compete a ti dominar sobre ele. Caim não dominou o pecado, quis apresentar sacrifício para Deus, ao invés de dominar sobre o seu pecado, como muitos querem fazer. Ao invés de dominar sobre o seu pecado, querem apresentar para Deus sacrifício, pagam promessas como se Deus recebesse, fazem sacrifício em dinheiro, como se Deus quisesse seu dinheiro, e pagam penitência para santos, andam de joelho em escadarias, sai de Goiânia e vai para a Trindade, vai na Universal, entrega dinheiro no altar de homens e dizem que é para Deus. Mas Jesus Cristo, Ele quer a misericórdia e não sacrifícios. O obedecer é melhor que o sacrificar. Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra, do que se apresente dinheiro, do que se apresente oferta, do que paga penitência, do que tira do teu bolso e dá na mão de alguém. Mas antes entrega a Deus os seus caminhos, mas Ele fará. Deixe o pecado, arrependam-se, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam pagados os pecados. Se vós perecerdes em vossos pecados, se vós morrerdes em vossos pecados, perecerão e não verão a luz da vida, mas a perdição eterna. O reino de Deus está entre nós. Foi para isso que Jesus ele morreu, para estabelecer o seu reino. As profecias falaram sobre o rei de Jerusalém, mas esperaram Jesus como rei, vindo em uma carruagem, talvez vestido de linho finíssimo, se assentando junto com os reis, fazendo aliança junto com os governos, se assentando em palácios. Esperaram Jesus Cristo assim como os reis deste mundo, os governantes deste mundo. Mas Jesus ele frustrou a religião de aparência. Jesus ele frustra a religião, porque a religião ela vive de aparência. Jesus ele não veio sentado numa carruagem cara, não fez aliança com os reinos deste mundo, não aliançou com Herodes, nem com César. Jesus não fez aliança com políticos, com governos, com partidos. Jesus não estabeleceu apóstolos para serem deputados. Jesus não estabeleceu discípulos para serem vereadores. Jesus não levantou pastores em Israel para se assentar na tribuna eleitoral e serem levantados pelo povo para definir e julgar as suas leis. Não, Jesus levantou apóstolos para pregar o evangelho e não para serem políticos. Jesus, quando levantou os discípulos, foram para pregar o evangelho e não para serem deputados. Jesus fala: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, eu pediria aos meus servos para batalhar por este mundo, eles batalhariam por este mundo. Mas agora vem o príncipe deste mundo, no qual não tenho parte com ele. De quem Jesus está falando? Do diabo. Ou seja, Jesus está falando: meu reino não é deste mundo, mas está vindo aquele que é dono deste mundo, o que não tem parte com o reino de Deus, não tem parte comigo. Disse Jesus Cristo que este reino jaz do maligno, este mundo jaz inteiro no maligno. Ou seja, Jesus disse que este mundo está entregue na mão do maligno. Por isso a Bíblia diz que quem nele crê em Jesus é salvo, quem nele não crê, condenado. Portanto, crer não é apenas de confessar, mas vem de praticar, porque a fé
é pelo ouvir. Tiago 1,22 diz: não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, enganando pois a si mesmos, mas sejais antes praticantes de toda a palavra. Não é só algumas palavras, não é só a palavra do salmo, não é só a palavra da vitória, da bênção, da prosperidade, não, mas toda a escritura. Nós devemos tomar posse da palavra da verdade, nós devemos tomar posse da mensagem da cruz. Tomam posse muitas vezes de coisas que não vêm de Deus. Alguém fala: hoje eu vejo vitória, eu tomo posse. Quanta meninice, quanta infantilidade espiritual, quantos meninos na fé ainda engatinhando, dependendo do leite espiritual, dependendo da migalha de homens, dependendo de um leite espiritual, não crescem nunca na fé, nunca amadurecem. Toma posse da fé, a salvação, a vitória que está garantido, que é a vida eterna, a qual foi dada por meio de Jesus Cristo. Mas essa geração não quer saber de salvação. Essa geração quer a igreja que está lá escrito: hoje tem o culto da vitória, hoje tem o culto da prosperidade, venha receber seu milagre, pega o envelope, dê o seu melhor, entrega tudo que você tem. Mas só que eu tenho algo para te dizer: você não está entregando para Deus, você não está entregando para o Deus deste século. Jesus fala: não tem como servir a Deus e as riquezas, não tem como servir dois senhores. O Senhor das riquezas deste mundo é Mamon, o Senhor dos céus é Jesus Cristo, e o que Jesus veio nos dar é os céus e não a terra. O reino de Jesus Cristo é deste mundo. Ele disse assim: portanto, agora, sendo ele interrogado pelos fariseus, ele havia sido interrogado pelos fariseus, e ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e ninguém dirá que o reino de Deus está ali ou aqui. Na placa pode estar escrito que é o reino de Deus, na placa pode estar escrito que Jesus Cristo é o Senhor. Mas se o Senhor Jesus Cristo não é aquele que estão se sujeitando a Ele, Ele não é o seu Senhor, e o seu reino não está dentro de você e nem está entre você, porque de fato Jesus fala: se as minhas palavras estiverem em vós e vocês estiverem em mim, certamente o que pedirem será recebido. Ou seja, o que vocês pedirem estará alinhado com Deus, ou seja, vocês vão estar em Deus, se as palavras de Deus estiverem em você. Eu te pergunto: as palavras de Deus estão em você? A palavra que recebeu desde a sua infância, a palavra que foi pregada por homens de Deus, que foram pregadas por alguns pregadores, até alguns pregando por interesse, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho que está escrito, está dentro de você? E por que não pratica a palavra de Deus, a qual está dentro de você? Porque não toma posse dessa vitória, a vida eterna, por meio do Evangelho de Cristo, se arrependendo da iniquidade, se arrependendo do pecado? Vai perecer no pecado ou vai se arrepender? Vai continuar vivendo na homossexualidade até quando? Vai continuar enchendo a cara de cachaça, se embriagando até a morte? Vai continuar vivendo como adúltero, como imoral até a última hora? Até quando vai fazer do templo de Deus o corpo membro de uma meretriz? Até quando continuarão vivendo como escravo de Satanás? A verdade, ela liberta, e a verdade é a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, coloque em prática a palavra do Senhor. Muitos estavam esperando o reino de Deus, Jesus se assentando em tronos. Jesus não se assentou em um trono, senão o trono dos céus. Assentado à direita de Deus Pai, Jesus Cristo está. Jesus não se assentou à direita de nenhum político, Jesus não se assentou à direita de nenhum rei. Jesus não fez aliança com nenhum político. Essa é a diferença da igreja verdadeira de Cristo, da igreja falsa. A igreja falsa, ela tem amizade com o mundo, tem aliança com políticos, seus pastores são políticos, são corruptos. Mas Jesus Cristo, ele diz: meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. Ou é pastor ou é deputado, ou é de Cristo ou é deste mundo, ou serve o reino dos céus ou o reino deste mundo. A quem você serve? Não tem como servir dois senhores, não tem como estar a serviço do reino de Deus e estar a serviço do reino deste mundo, de Satanás.
que já está entregue ao maligno. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Tiago capítulo 4, versículo 4. Não tem como ter amizade com o mundo e amizade com Deus. O mundo, o contexto que a Bíblia está falando não são essas árvores, não são os animais, não são as águas, não é a criação divina, mas é um sistema esse que crucificou Jesus, sistema esse que levou Jesus ao vitupério, ao escárnio. Políticos, religiosos da época levaram Jesus ao vitupério, ao escárnio, à cruz, à vergonha da cruz, mas ele venceu. O reino de Cristo não tem amizade com este mundo, com este sistema esse que coloca Jesus como se ele fosse um Deus de bolso, para você levar para cima e para baixo, para você fazer o que você quiser com ele, e para você usar ele do jeito que você quer, e fazer ele estar a seu serviço, como se ele fosse um mordomo, um garçom, ou como se ele fosse um gênio da lâmpada mágica, que você esfrega, você pega e fala, faz isso, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Não, esse não é o Deus da Escritura, não é o Deus da palavra, é o Deus desse século, é o Deus que as religiões pregaram para você, contrariando a palavra de Deus. Por isso fica com a palavra de Deus e toma posse da palavra, da verdade, do Evangelho, a qual nos foi dada de graça recebeste, de graça foi dado. Eu recebi de graça. Se alguém está pregando e está cobrando, Deus o julgará. E se alguém está pagando pela palavra que nos foi dada de graça, Deus também o julgará. Nós recebemos de graça a palavra de Deus, por isso de graça também compartilhamos. Evangelho não é fonte de lucro. Evangelho não é uma forma de você barganhar com Deus e obter o que você quer. Evangelho não é uma forma de você prosperar e mudar de vida. Evangelho é uma forma de você mudar de vida para se tornar nova criatura em Cristo, regenerados em Cristo, transformados para salvação. Evangelho fala de salvação. Evangelho não fala de ajuntar riqueza neste mundo. Por isso eu creio no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então Jesus, ele está falando sobre o reino de Deus, está entre nós, não está em lugares. E Jesus continua dizendo: dirão a vocês, eis que ali está, não vá, não sigam. Porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu e a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e ele seja reprovado por essa geração. Sabemos que se cumpriu, Jesus padeceu muito, foi reprovado por essa geração continua reprovando ele, nunca deixou de reprovar a ele. O que essa geração anda provando é o pecado. O que essa geração anda provando é o que não vem de Deus. O que essa geração anda provando são falsos cristos, são falsos profetas, são ministros das trevas e não ministros do reino de Deus. Mas Jesus, ele foi reprovado por aquela geração, porque ele diz: convém que o Filho do Homem padeça muito. E Jesus, ele padeceu muito e disse assim: portanto, quando disserem que Cristo está ali, não vá. Disserem Cristo está aqui, não vá. Como que Jesus pode ser preso em quatro paredes e nós falarmos que ali Deus vai morar e que ali agora é a casa de Deus? Ninguém pode dizer que o reino de Deus está em parede, porque o reino de Deus não foi levantado em paredes. O reino de Deus foi levantado entre nós, está entre os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade, não adoradores de gesso, não adoradores de bonecos, imagens feitas de mortos, imagens que falam que é a imagem de Deus. Não, mas Deus veio buscar os adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, não os que adoram Maria, os santos, ou os intercessores e padroeiros, ou os orixás, os guias, os caboclos. Não, Jesus veio para buscar salvar o que se havia perdido. Toda honra deve o nome de Jesus Cristo, merece honra, merece glória.
O nome de Jesus merece adoração, sim, deve honra e glória, porque o Pai o exaltou soberanamente, para que todo joelho possa se dobrar, toda língua possa exaltar. Mas enquanto você se entrega ao pecado, você não está exaltando a Deus, mas o diabo.